Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of ClickHouse. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre deployments. É importante a gente entender como que funciona, o que a gente pode fazer, os problemas que a gente pode resolver com o ClickHouse, no sentido de coisas de OLAP para dentro do ClickHouse, coisas que não são de OLAP para fora dele, né? Sempre dando a importância ali no funcionamento em relação a problemas analíticos, certo? Bom, outro assunto muito importante é o deployment. A gente tem que entender quais são as formas de instalação que a gente pode ter ali no ClickHouse, de modo com que a gente possa escolher o que é mais adequado à sua empresa, corporação ali, né? Por quê? Vamos lá. Se você estiver utilizando um premise, você vai ter os custos associados ao on-premise. Fora a questão de você ter uma equipe preparada para lidar ali com os problemas que você pode ter a nível de hardware. Então é muito importante você entender o que precisa na forma de deployment ali de on-premise, né? Que você geralmente vai ter um Linux ali e um servidor para dar conta. E no caso do servidor, você tem que ter um suporte relacionado à parte da rede, da parte do disco, CPU, memória, energia elétrica. Mas por que tudo isso? A gente tem que lembrar que as estruturas elas estão suscetíveis a erros, falhas, problemas técnicos ali que a gente não sabe que pode acontecer ou que já está acontecendo, e você tem que sempre que possível trabalhar a questão da redundância do seu hardware, para que caso algum deles venha a falhar, você tenha o suporte ali da redundância funcionando e dando a alta disponibilidade. Isso também é importante dos aspectos de rede. Você tem que ter ali, né? Lógico, é mais difícil do que a redundância de hardware, né? Mas uma redundância na sua parte de rede também, de modo com que se você tem um link e esse link venha ficar indisponível, você pode contar com um outro link ali para você poder ainda fazer o acesso. E é legal o seguinte, que aqui a gente está falando ainda na parte de acesso externo. A gente não está falando da rede de um cluster ali interno dentro do rack, dos seus servidores ali, nem nada do tipo. Essa também é suscetível a erro, porém, creio que seja menos suscetível do que alguma outra ISP ali, porque, né, é comum a gente ter um probleminha de rede. Bom, então você tem que entender, você consegue instalar um premise? Consegue. Você tem que se preocupar com todos esses aspectos do hardware que a gente conversou, e eu ainda nem estou falando na questão da quantidade de recursos que você vai alocar ali para suas instâncias de ClickHouse, né? Então você tem que entender que ele é uma tecnologia que consome muita CPU e muita memória. Infelizmente, não tem como correr desse tipo de coisa. Então você tem que estar preparado para dar suporte a quantidade maior, né, de CPUs ali, a quantidade maior de memória também. Fora também a questão do disco, que você também tem que dar suporte a uma quantidade maior de disco ali para fazer o armazenamento dos dados. Só que, lógico, ele vai ter compressão, você vai ter o Data Lifecycle, né? Isso já vai te ajudar a entender ali o quanto tempo você precisa armazenar, porque a ideia não é ter tudo sempre a todo instante. As informações têm um tempo de vida, e essa questão do Data Lifecycle, o tempo de vida das informações, é muito importante e ela é aplicável até mesmo para instâncias em cloud ali, e não somente em instalações do tipo on-premise. É comum também a gente encontrar instalações de soluções como o ClickHouse dentro do Kubernetes. Então você consegue sim fazer a persistência de dados, a configuração de segurança, acesso,
Todos esses aspectos necessários ali para você ter uma infraestrutura segura e saudável, você consegue dentro do Kubernetes. E é legal que, dependendo de como que você faz a configuração, já se preparando para o modo de expansão, não é tão problemático do que você ter que ir lá pegar um hardware, configurar um Linux inteiro e depois aplicar o hardening em cima daquele Linux, ver todos os aspectos de segurança, fazer a configuração dele na rede e assim por diante, né? Não, você simplesmente sobe um pod. Porque a tendência é que geralmente você vai estar numa infraestrutura que ela já foi desenvolvida para dar o suporte ali na expansão da estrutura de Kubernetes, né? Então, assim, é uma alternativa muito interessante, na minha opinião. Vale a pena ser explorado. Beleza. E a gente tem o ClickHouse em cloud. Você tem o serviço gerenciado de ClickHouse, funciona muito bem, ele vai te tirar todas essas preocupações que a gente ficou conversando aqui agora em matéria de configuração, segurança, hardware, alta disponibilidade, armazenamento, rede. Não, você vai abstrair tudo isso e você vai se preocupar, lógico, né? Principalmente com a lógica de negócio. Então, é uma alternativa muito interessante, mas, lógico, você vai ter que pagar o preço ali do ClickHouse em cloud para você, né, abstrair todo esse problema que a gente estava conversando até esse instante. Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente vai subir um dash, a gente vai subir um monitoramento, a gente trata isso como um produto. A gente trata isso como um produto que ele tem o início, meio e fim, dono, objetivo, custo, lucro, né? Ou seja, não é simplesmente pega e sobe dado. Não. Aquilo ali tem todo um ciclo de vida, tempo de vida dos dados, ou seja, boas práticas aplicadas em cima dele, de modo com que o custo dele em nuvem não seja maior que o lucro do que ele vai te entregar na corporação. O custo dele não vai ser maior que o valor que ele vai entregar ali para o seu negócio. Então é muito importante você entender isso, fora que você não tem todos os recursos em nuvem do que você tem on-premise. O ClickHouse on-premise tem mais recursos, features, do que o ClickHouse em cloud. Isso é um problema? Não, não é um problema. Desde que você entenda como que você precisa resolver ali seu problema de negócio, isso não vai ser um impeditivo e nem é questão tipo, então só on-premise que presta ali e cloud não presta, ou então só cloud que presta e on-premise não presta. Não. Você tem que ser maduro o suficiente para entender em que ponto você se encontra ali dentro do seu negócio para você optar por um ou outro, certo? Então, você depende dessa análise criteriosa ali antes de sair falando um presta, outro não presta. Não. E, né, a gente tem ele também no Kubernetes ali para a gente poder... Kubernetes não, né? No Docker ali, né? Para a gente poder testar, usar e ter ali um laboratório menor, simplesmente para comprovar os recursos que ele entrega. Só que para nós, entenda o seguinte, quando a gente tiver que ver algo que cabe dentro do Docker, beleza, a gente vai usar o Docker. Se a gente obrigatoriamente precisa ver algo que cabe somente em on-premise, beleza, a gente vai usar ele on-premise. Kubernetes, também. Cloud, também. A gente aqui não está preso a um único modo de instalação. A gente vai usar o que é mais adequado para a gente provar alguma coisa, para vocês entenderem alguma coisa e ter uma aula mais didática, completa possível, né? Então, entendam isso. Então, em algum momento a gente vai para o Docker, outro Kubernetes, outro on-premise, outro em nuvem, justamente para a gente poder fazer essa comparação e entender que não é questão de um melhor ou pior, mas um mais adequado ou menos adequado ao meu problema de negócio.
Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!